Glória a Deus. Santo, santo, Que santo. Deus te abençoe abundantemente. Santo, Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 14 a 16. Depois eu lerei mais alguns versículos. Se você pudesse colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. 21. E, enquanto eles dormiam, comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque um filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o dissestes. 47. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: é esse que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Que Deus nos abençoe na ministração da tua palavra. Podeis assentar, amigos, irmãos. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema vencendo as dificuldades da vida. A gente tem percebido que um dos grandes empecilhos para que nós caminhemos com qualidade, com espiritualidade, a nossa peregrinação neste mundo, muitas vezes partem dos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. São reais dificuldades que existem. Mas também, irmãos, a gente precisa pensar de forma meio madura em relação às dores que são causadas em nossas vidas, seja por todas
o contexto de relações que a gente enfrenta na nossa caminhada neste mundo, quer na vida secular, quer na vida familiar, quer na vida como igreja, nós não estamos isentos de passar por situações que venham nos machucar. Por isso, eu quero continuar enfrentando esses temas, porque eu sei que é muito importante para tratamento da nossa vida, para tratamento da nossa vida espiritual, para amadurecimento da nossa caminhada aqui neste tempo. Por isso que o título da nossa mensagem hoje é: doeu, mas eu cresci. A gente tem que saber enfrentar essas realidades, porque todos nós já experimentamos a dor. Todos nós já experimentamos a dor de sermos magoados, injustiçados, feridos, incompreendidos, decepcionados, ou talvez até abandonados na nossa caminhada, seja por algum irmão ou irmãos da igreja, seja também por alguém dos nossos relacionamentos, seja também por alguém da nossa família ou familiares. Então, essa é realidade que nos causam dores. Mas a gente precisa entender uma coisa: ser humano, como também ser um cristão, é sinônimo de que nós enfrentamos dores, de que nós enfrentamos dificuldades relacionais nessa caminhada. Ninguém está imune de enfrentar demandas com outras pessoas. O grande problema é a resposta que nós damos diante desses conflitos. Há uma frase que eu acho por demais interessante, por demais madura, o autor é anônimo, eu não sei quem é o autor, que diz: as feridas mais profundas não são aquelas que as pessoas podem ver, mas sim aquelas que alimentamos diariamente e que não estão cicatrizadas em nossas almas. São realidades de feridas profundas que nos perseguem, nos fazem caminhar todos os dias sendo alimentados ou retroalimentados com esses sentimentos de dores. Por isso, mesmo nós sendo humanos, mesmo também na condição de filhos de Deus, nós temos um instinto natural de reação. E é dentro desse conceito de reação que a gente precisa pensar. A nossa reação geralmente é, irmãos, quando nós, diante das pessoas ou situações que nos magoaram, que nos causaram dor, a nossa reação é se afastar dessas pessoas. A nossa reação também deve ser fugir para uma direção oposta, não querer contato, porque aquele relacionamento nos faz lembrar, nos faz sentir dores na nossa alma. Talvez você já tenha experimentado situações assim. Temos ainda mais uma reação que a gente pode conduzir na nossa vida, que é alimentar o nosso coração com o sentimento de amargura, de raiva, ou de agir como resposta, praticar ataque pessoal contra as outras pessoas, fazendo assim a nossa justiça própria, fazendo assim o que nós achamos que deve ser correto através das nossas reações.
Por isso que eu trago esse texto de Judas com Jesus nesta noite. Esse texto, ele é fascinante. Esse texto é de uma profundidade, porque ele é basilar, ele é central para a questão da crucificação de Jesus. Mas eu não quero tratar dessa questão da crucificação de Jesus. Eu quero tratar aqui do relacionamento de Jesus com Judas. Amém? Talvez você não tenha pensado nisso, mas como é fascinante essa postura de Jesus em relação a Judas. E qual deve ser a nossa postura como cristão em relação ao nosso irmão, ao nosso familiar, ao nosso colega de trabalho, ao nosso companheiro, companheira, diante dos conflitos que nós enfrentamos. Quero dizer que a realidade bíblica que ora está sendo apresentada, talvez você não tenha ainda atentado para ela, mas que precisa ser conhecida para nos confrontar em relação às dores do nosso coração e em relação aos nossos sentimentos, às nossas condutas em relação àqueles que nos magoaram. Eu, pensando nesse texto hoje, eu trago para vocês uma colocação. Todo o plano, preste bem atenção, todo o plano para a nossa salvação dependeu de um ato de profunda traição. Vocês já pensaram nisso? Todo o plano para a nossa salvação dependeu de um ato de traição. Teve um traído e teve um traidor. Jesus, ele na sua onisciência, ele sabia de tudo que estava por vir. Ele sabia que um dos seus, especificamente o próprio Judas, o entregaria. Mas Jesus não fugiu. E mais interessante, ele não atacou Judas perante os seus irmãos. Ele foi lá, lavou os pés de Judas, como lavou de todos. Ele sentou-se e na mesma mesa estava o seu traidor. E, irmãos, isso deve mexer muito com a gente. Por quê? Que a gente vê na igreja do Senhor, vejo aqui dentro da igreja com relacionamento entre os irmãos, vejo em famílias, né, a alimentação de conflitos e mais conflitos, conflitos e mais conflitos, pequenos, insignificantes, em relação à responsabilidade espiritual que nós temos, mas que nós preferimos com a nossa postura, ao contrário de Jesus, excluir pessoas, atacar pessoas, agravar pessoas. Isso é muito sério. É como se a gente perdesse o sentido de propósito no nosso chamado como igreja. Jesus, ele nos dá uma lição. Já imaginou você saber que uma pessoa vai te trair, vai te machucar, você caminha 3 anos com aquela pessoa, ensinando, fazendo aquela pessoa como seu discípulo, e o Senhor Jesus enfrenta aquela dor de frente.
Ele não estava cumprindo apenas uma profecia. Eu estou aqui sentindo uma dor para cumprir uma profecia, não. Ele enfrentou uma dor de realidade. Jesus Cristo homem, tanto Jesus Cristo Deus. Por que ele sofreu assim? Porque ele enfrentou essa dor de frente. Para nos ensinar algo poderoso, irmãos. Preste bem atenção. Deixa o Espírito Santo falar sobre como Deus pode usar nossas dores e talvez as nossas feridas mais profundas para o nosso bem e para o propósito dele. Amém? Deus permitiu esse exemplo passado por Cristo para nos ensinar algo poderoso. Como Deus pode usar nossas dores e as nossas feridas mais profundas para o nosso bem e para os propósitos dele. E muitas vezes a gente se apega às nossas dores, a gente se apega aos nossos machucados, aos conflitos com irmãos e paralisamos a nossa caminhada espiritual, paralisamos ou abandonamos os propósitos de Deus, começamos a entrar numa batalha espiritual, começamos a dar espaço ao diabo na nossa vida e frustramos todo o mover de Deus, do que Deus quer fazer, e deixamos de crescer e os propósitos de Deus sobre nossas vidas, os planos dele ficam frustrados. Pelo menos através da sua vida. Essa passagem de Jesus e Judas, lendo bem ela, nos desafia, sabe ao quê? Nos desafia, sabe ao quê? A olhar para as nossas próprias dores. Qual a dimensão nós estamos dando às nossas dores, aos nossos sentimentos, aos nossos conflitos relacionais. Como foi dito aqui no início. Família, igreja, trabalho, casamento, igreja, irmãos. Qual a dimensão que nós estamos disso? Porque muitas vezes nós só olhamos para esses fatores. Até destratamos o nosso irmão por força das nossas mágoas, por força das nossas dores. Mas perdemos a oportunidade de deixar que Deus trabalhe em nossas vidas, nesse processo de dor que traz a santificação e que traz a transformação. E nós perdemos uma oportunidade tremenda, maravilhosa, preciosa, de nós crescermos. Por quê? Porque é mais fácil a gente conflitar, é mais fácil a gente reclamar, é mais fácil a gente ir para o enfrentamento, é mais fácil a gente brigar, mostrar a velha natureza dominando tudo, do que se submeter à vontade de Deus. Todos os meses, todos os tempos, qualquer pastor, qualquer liderança enfrenta isso. Muita conversa, muita reclamação, e a gente, quando olha com profundidade a vida da pessoa, está percebendo que a vida espiritual está toda fragilizada, que não está correspondendo aos ensinamentos de Jesus na sua vida, como Judas não considerou. Porque se eu estou caminhando como alguém, como irmão de igreja, ou na minha família, que eu casei pedindo as bênçãos de Deus e fiz com ele uma aliança, e não valorizo e não vivo, não testemunho isso, vou para o conflito, vou para o embate, vou para a briga, e prejudico minha família, prejudico minha igreja, prejudico o reino de Deus, é porque alguma coisa errada está acontecendo na minha vida. Por isso, esse processo de santificação, de mudança,
a gente tem que ter despertamento para que a gente possa viver isso. Não como palavras soltas, mas como processo de Deus. Não quero perder a oportunidade aqui de dizer que quando reconhecemos e enfrentamos as nossas dores com base nos princípios bíblicos, estamos dando passos para o nosso autoconhecimento e a nossa cura. Por isso, a gente precisa reconhecer situações e a gente precisa enfrentar situações com maturidade dentro dos princípios formadores bíblicos e que são lançados sobre a nossa vida espiritual. E aí a gente começa a crescer. A gente para de reclamar, a gente para de ficar vivendo um evangelho de conflito, de reclamações, de coisas pequenas. Jesus Cristo nos ensina isso. E diante dessas colocações, e observando de forma bem amorosa o que salta desse texto, quero deixar 3 ou 4 pontos para vocês aqui. Para mim, que falou muito comigo, quando estava construindo essa reflexão. A vida geralmente não nos oferece circunstâncias perfeitas. Ou melhor, a vida nunca vai nos oferecer circunstâncias perfeitas. Durante toda a sua caminhada, durante todas as suas ações, especialmente na sua vida espiritual, você não vai ter circunstâncias perfeitas. Jesus, na sua onisciência, Jesus sabia que Judas o trairia. Mas Jesus escolheu ele como discípulo. Estão percebendo? Caminhou com Jesus. Jesus sabia que ele seria o instrumento da traição, mas Jesus o trouxe para caminhar com ele. Isso tem uma profundidade de ensinamento para a gente em relação às nossas dores. Porque a grandeza disso, e em comparação à pequenez do nosso sentimento, a gente deveria, como cristão, em todos os sentidos, como qualquer crente, em qualquer lugar, deveria se envergonhar. Porque muitas vezes a gente abre mão de tirar do ensinamento de Jesus uma lição tremenda, extraordinária para crescer diante da dor que passamos. A gente, ao contrário, usa a postura do repelir, do afastar, do não querer saber. Os planos de Deus, quero dizer para os irmãos, que não exige situações perfeitas e uso de pessoas perfeitas, ou de ausência de dor para que eles venham se realizar. A gente precisa desconstruir, por conseguinte, muito comportamento ameninado, muito comportamento de fragilidade,
Porque mexeu um pouquinho comigo, mexeu um pouquinho nos meus sentimentos, mexeu um pouquinho no que eu acho que está certo ou que está errado, eu vou para o ataque. Eu vou para o confronto. Mas a gente esquece que não tem situações perfeitas, não existe pessoas perfeitas, não existe culto perfeito, por mais que a gente queira. Porque nós somos imperfeitos. E isso tudo acrescido da dor. Muitas vezes nós ficamos presos em nossas dores, porque nós esperamos que o irmão seja perfeito, que a igreja seja perfeita, que meu esposo seja perfeito, que minha esposa seja perfeita, que nossos filhos sejam perfeitos, que nosso trabalho seja perfeito, que o nosso vizinho seja perfeito. A gente quer perfeição em tudo, só que nós não somos perfeitos. Você é perfeito? Eu creio que não. Nós não somos. A gente quer que a comunidade seja perfeita, quer que os ministérios da igreja sejam perfeitos, e nós não somos perfeitos. E aí a gente fica preso às nossas dores, aos nossos sentimentos, e começa a surgir o quê? Conflitos nas relações, dores começam a surgir, as situações de dores relacionais começam a aparecer contra nós. Por isso nós passamos a ser confrontados, você e eu, quanto à nossa reação, quanto à nossa postura cristã. Qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido o nosso comportamento diante das situações que envolvem coisas e pessoas que venham nos magoar ou nos agravar? Qual tem sido a nossa postura cristã? A escolha de Judas ao trair Jesus, ela nos dá uma lição, ela nos dá um ensinamento a aprender, que é caminhar diante das complexidades da vida. A vida é complexa, é difícil, é um desafio constante, mas nós podemos vencê-las. Sabe como? Praticando a fé, a resiliência, o testemunho, o senso de propósito, o amor e a permanência. Pode surgir a situação que for, que venha nos magoar, que venha nos entristecer, que venha nos causar dor, que venha nos desapontar. Mas quando a gente está praticando a fé, a resiliência, o amor, o propósito, a fé, a permanência em Cristo, nós vencemos todas. Quando a nossa resposta não está sendo dada dentro desse padrão, alguma coisa está errada comigo, não é com a outra pessoa. E geralmente nós atribuímos a outra pessoa, mas o problema é conosco, que não estamos tendo a reação cristã que nós deveríamos ter. Por isso, repito, precisamos aprender que Deus está agindo e quer agir, mesmo diante das nossas relações interpessoais imperfeitas. Amém? O agir de Deus vai continuar ocorrendo, vai continuar se realizando, mesmo em situações imperfeitas, no meio de um povo imperfeito, mas que precisa aprender a viver os padrões de Deus dentro de uma realidade de imperfeição. Nós precisamos olhar as nossas realidades, já aí, considerando o que Jesus fazia, olhar com os olhos dele, olhar com as posturas que Jesus nos ensina através da Bíblia Sagrada. Eu fico tremendamente perplexo, eu fico
tremendamente embasbacado quando eu vejo na leitura a resposta de Jesus quando chega a Judas, levando os algozes de Jesus para denunciar que Jesus bota como ponto de referência aquele que eu lhe der um beijo, é ele. E Judas vai lá, se aproxima de Jesus, e o texto é bem claro, Jesus fala assim: amigo, o que fizestes? Vocês já pensaram nisso, irmãos? Amigo. O sentido da palavra amigo aí, que eu tentei pesquisar, e o que eu pude entender aqui, assim, companheiro, meu irmão, companheiro, por que você fez isso? Jesus não distratou, Jesus não jogou pedra, Jesus não amaldiçoou, Jesus não distratou o seu irmão, ele simplesmente virou para o traidor e chamou de amigo, companheiro. Isso é para nos machucar, quando nós lemos um negócio desse como igreja do Senhor, em qualquer canto, em relação às nossas reações, em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, aqueles que nós devemos testemunhar. Qual tem sido a nossa reação quando Judas o traiu com um beijo? Traição. Foi vendido. Ainda o traiu com um beijo. Quando Judas o traiu, Jesus o chama de amigo. Mas o comportamento de Jesus, para nós, ele revela um ato. Eu não pude definir com outra expressão. Um ato radical de graça. Jesus não titubeou, não pensou duas vezes. Independente do que você fez, você é meu amigo, você é meu companheiro. Presta atenção, porque a nossa tendência é reduzir as pessoas que nos machucam, tomando como parâmetro os seus erros, defini-las por suas falhas ou defeitos praticados, especialmente quando nos machucam. Fulano de tal não presta, fulano de tal não vale nada, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Não presta nem para ser irmão da igreja. E a gente, irmãos, vê diante disso tudo a complexidade que existe no coração humano, que nos leva a praticar atitudes ruins e que pode causar dor no próximo. A gente não pode excluir o erro dos outros. A gente não pode desconsiderar um erro praticado contra a nossa pessoa. Mas a gente não pode tratar a outra pessoa com uma atitude de exclusão, de desconsideração, de imprestável, do que quer que seja, nas colocações que possam vir a ser usadas por cada um de nós. Não é isso? Porque eu aprendo aqui com Jesus dentro desse texto, que ele nos chama a sermos maduros, ele nos chama à prática da justiça e do amor. É isso que Jesus nos chama. Jesus não chamou você e ninguém aqui para qualquer outra reação. Ele chamou para a prática da justiça e para a prática do amor. E assim, quando a gente vive essa prática da justiça e do amor, a gente resiste aos impulsos humanos de descartar, destratar, isolar as pessoas que nos machucam. Isso é profundo.
e que a gente deve guardar isso em nossos corações, porque Jesus nos ensina aqui a olhar para o nosso próximo. E volto a dizer, seja irmão de igreja, seja relacionamentos aí fora nesse mundo, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho. Jesus nos ensina que nós devemos olhar para as pessoas além das ações, além das atitudes cometidas por elas. Nós precisamos olhar para as pessoas, mesmo pecadoras, traidoras, como imagem e semelhança de Cristo. Jesus chama Judas traidor de amigo, de companheiro. Isso nos ensina a compreender a graça de Jesus. Isso nos ensina a entender ou estender a graça de Jesus sobre a vida daqueles que nos magoaram, que nos ofenderam dentro das nossas avaliações. A misericórdia, em vez de simplesmente se afastar, isolar a pessoa e excluir a pessoa do seu rol de relacionamentos. Jesus não quer isso de nenhum de nós. Inclusive, a palavra de Deus diz que a misericórdia precede a justiça. A palavra de Deus diz que nossos corações devem ser misericordiosos, como foi o dele. Se a gente não vive, se a gente não pratica a misericórdia, nós não estamos aptos a praticar o Evangelho em qualquer situação. Por isso, irmãos, quero despertar a igreja, àqueles que estão nos ouvindo virtualmente, que nós precisamos olhar todas as situações, olhar todas as pessoas com o olhar de Jesus. Isso é uma cultura espiritual que a gente deve ter, uma prática espiritual rotineira, até que ela venha a se tornar normal na nossa vida. Olhar para todas as situações, para todas as pessoas, mesmo que nos tenham magoado, olhar com o olhar de Jesus, pois o que os outros fazem, mesmo nos machucando, não reflete o valor daquela pessoa para com Deus. Não sei se vocês estão percebendo. Seja o que for que nós fizermos com as nossas vidas em relação a outras pessoas, não vai mudar o amor de Deus por nós. Mas muitas vezes nós excluímos do nosso amor aqueles que nos magoou. Se a gente fizer essa leitura profunda e se a gente tiver tremor a Deus, reverência a Deus, a gente vai pedir misericórdia, que a gente tem deixado de hospedar no nosso coração muitas pessoas. Afastamos vários irmãos do nosso convívio, não queremos saber. E a Bíblia fala que nós devemos ter um coração hospitaleiro, ou seja, um coração que recebe pessoas. A gente precisa fazer isso e não fechar as portas. Para a nossa velha natureza, é natural levar as atitudes que nos causam dor para o lado pessoal. Isso é a nossa velha natureza. Mas Jesus nos ensina e nos oferece um modelo especial de não internalizar em nossos corações sentimentos ruins e amaldiçoar pessoas. Jesus nos ensina
essas ações praticadas por ele no relacionamento com Judas, que o traiu. Jesus entendeu que a atitude de Judas dizia respeito a Judas. E isso não poderia prejudicar a missão que o Pai lhe tinha confiado. Deus coloca você, te dá um chamado, te dá dons, te dá talentos, te dá capacitações. Um irmão vai lá, por infelicidade, te magoa, você se sente dolorido, machucado, e por consequência, você autentica aquilo no coração e acaba se afastando da obra do Senhor, deixando o chamado e aquilo que Deus confiou na sua vida de lado por causa das suas dores. E Jesus Cristo nos ensina a sofrer, mas sem deixar de lado aquilo que Ele nos confiou, ou aquilo que o Pai lhe confiou. Tem muita gente que tem deixado de lado ou tem feito mal feito o que Deus lhe confiou por causa das dores relacionais. Negligencia com suas responsabilidades dentro de casa, negligencia com seu testemunho dentro do trabalho, negligencia com seu ministério dentro da igreja, e aí vai causando um embaraço completo em sua vida. E isso, meus irmãos, a gente traz prejuízos para o reino de Deus e a gente deixa de crescer. Eu quero ir para o final aqui, deixando mais uma verdade, para que você anote em seu coração. Também uma frase de um anônimo. Quando as pessoas nos magoam, suas ações são frequentemente um sintoma de sua própria fragilidade, não uma atitude de ataque sobre o nosso valor. A pessoa não está te atacando pelo que você é, pelo que você faz, mas ela está te atacando por força das suas fragilidades pessoais, pelas nossas fraquezas. E a gente tem que compreender isso, que ninguém é perfeito, mas a gente leva essa realidade como se todos nós que ainda estamos aqui em processo de santificação, já estivéssemos perfeitos e acabados aqui. Não, não tem ninguém perfeito. Os grandes teólogos e escritores dessas últimas décadas aqui no mundo, é o Philip Yancey, um grande escritor, mais de 60 livros escritos. Ele agora declarou mundialmente que ele iria parar de escrever, um homem que era referencial para a igreja do Senhor, através de seus escritos, porque ele estava tendo um adultério com a secretária há 20 anos. Agora, durante 20 anos, quantos livros esse homem escreveu e abençoou vidas? É um homem perfeito? Não. E a gente se prende aos conflitos e deixa de avançar. O problema, por isso, não está na fragilidade nas pessoas. O problema está em nós. O problema não está com as pessoas que eventualmente possam nos atacar, as situações que possam nos machucar, porque há imperfeição no coração do homem. O problema está na nossa resposta, na nossa dureza do coração, no nosso coração que não tem domínio próprio, no coração que não busca mudança, não busca transformação, não busca o quebrantamento, não busca o mover do Espírito Santo na sua vida e faz questão de viver de religiosidade por religiosidade, que religiosidade não muda a vida de ninguém. Quando assim agimos, somos libertos de levarmos as situações e as pessoas que nos atingem para o lado
da animosidade pessoal. Isso é ruim. Quando deixamos de fora o lado pessoal, nós permitimos enxergar a situação com clareza e não deixando ser dominados pelos sentimentos e pelas emoções. Ou seja, tire sempre, deixe de lado o lado pessoal. A gente já tem uma prevenção contra a pessoa. Jesus Cristo sabia que Judas iria o trair, mas Jesus nunca lhes impôs um ato de rejeição. E ao contrário, a gente rejeita pessoas, a gente rejeita relacionamentos, a gente rejeita irmãos por causa dos nossos sentimentos. Jesus, ele nos ensina a usar as dores para o nosso bem. É fácil? Irmão Fernando sabe que doer dói, crescer dói, né? Isabela, que é médica, sabe que crescer dói, né? A dor do crescimento. E muitas vezes a gente não cresce porque a gente não está sabendo viver as dores. A gente não quer enfrentar as dores. A gente quer viver na nossa comodidade e nas nossas justificativas. Tudo que nos atinge, se nós não soubermos compreender as situações com os olhos de Jesus, nos levarão a ser definidos pelos outros por nossas ações e reações ruins, porque demos espaço em nossos corações. Por isso, independente de qualquer situação, nós precisamos, irmãos, preste bem atenção, mudar o foco da dor para desenvolvermos a missão que o Senhor nos confiou. Jesus mudou esse foco. Ele continuou na sua missão. Ele fez algo notável, Jesus. Meu Deus, como foi notável. Ele não perdeu a comunhão. E nesse caso, não só com Judas. Muitos que estavam naquela mesa, o Senhor sabia das suas incredulidades, do abandono futuro. Mas o Senhor serve a comunhão. Ele não se revolta e não se entrega ao desespero, mas ele se concentra na sua missão divina, naquilo que foi lhe confiado pelo Pai. E é isso que nós precisamos focar, naquilo que Deus nos confiou, e não nas situações margeantes que muitas vezes nos causam desconforto e dores. Jesus sabia que se nós não buscarmos nos curar daquilo que nos feriu, você sangrará em pessoas que nunca o feriram. O que quer dizer isso? Se eu não me curo em relação a uma pessoa que me magoou, eu me torno uma pessoa amarga, eu me torno uma pessoa frustrada, eu me torno uma pessoa dura, e isso daí vai repercutir em outros relacionamentos, não é verdade? E aí, meus irmãos, a gente, quando chega num ambiente, chegou aquele crente ali, meu Deus do céu, ser um crente igual aquele, eu não quero saber, quero nem pensar em ser. Porque a gente não reflete a luz, não reflete a paz, a gente não agrega ninguém, porque a gente está com o coração corrompido pelo mau humor, pelas dores. Nossas dores, a gente tem que aprender que elas devem ter outras respostas, outras consequências, outras posturas pessoais, para não respingar em outras pessoas, afastar outras pessoas do conhecimento de Cristo e prejudicar a igreja do Senhor. Por isso, Jesus nos ensina que a missão dele foi sangrar
por pessoas. A nossa missão é sentir dores por pessoas. Quanto mais você espiritualiza a sua vida, mais espiritual você vai ficar e mais dores você vai sentir com as incompreensões desse mundo. É por isso que muitas vezes a gente não quer crescer, porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer assumir responsabilidades espirituais, a gente não quer sentir o peso de dar resposta para um mundo doente, porque a gente quer ficar no nosso comodismo, a gente não quer sentir as dores. Por isso, devemos aprender a mudar o nosso foco do que eles fizeram conosco e começar a perguntar o que Deus quer fazer por nós, através de nós, como resultado dos processos de dores que nós estamos passando. Queria convidar você a se colocar em pé para a gente concluir essa mensagem, dizendo que essa dor causada em sua vida como igreja, por uma pessoa, por uma situação, preste bem atenção. Essa dor, essa mágoa, essa marca, essa tristeza que te causa dor tão grande no coração, ela pode ter sido planejada por Deus. Posso ouvir um amém? Vocês já pensaram nisso? O que você está passando hoje pode ter sido planejado por Deus para te tratar, para você crescer, ou não. Deus quer usar tudo para o nosso crescimento. Doeu, mas eu cresci. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, que essa porção dessa ministração desta noite, que o Senhor traz sobre nossas vidas com todo carinho, né? Porque que Ele quer que a gente saiba enfrentar as realidades desse mundo imperfeito, uma igreja imperfeita, mas que Ele nos deu o Espírito Santo, para que a gente possa viver conduzido por Ele, nos deu a palavra dEle para nos orientar diante das reações que nós devemos ter na nossa vida, porque nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Amém? Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua graça renovada sobre nossas vidas, nos fazer pensar de forma diferente em relação aos conflitos, às dores que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos como irmãos, como igreja. Te pedimos, Senhor, misericórdia, e que nosso coração seja um coração perdoador, e que a gente possa orar e olhar para os nossos irmãos e simplesmente dizer: amigo, o que tu fizestes? Mas jamais fechar o coração, ser campo minado de guerra entre irmãos, e que a gente possa, Senhor, desfrutar de uma nova realidade, crescermos e vermos a sua igreja crescer. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço em seu irmão, em sua irmã, e continuar orando na sua casa, para que Deus abençoe a sua vida. Amém.